Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e continuaremos hoje a trajetória do Chevrolet Opala. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, acompanhamos como foi a chegada do Chevrolet Opala ao Brasil e toda a repercussão causada com seu lançamento, desde 1968 até o ano de 72. Se você ainda não conferiu a primeira parte, dê uma pausa neste vídeo e confira. E para você que estava contando as horas, se prepare para relembrar os anos dourados do maior carro da Chevrolet já lançado no Brasil. Apresentamos o Chevrolet Opala. A linha Chevrolet Opala 72 vendia como nunca e a procura aumentava cada dia mais. Sem concorrente direto, o Opala Especial e o Opala Luxo eram os preferidos dos brasileiros, por oferecerem bons equipamentos de série e por terem o preço mais acessível do mercado. Enquanto o Ford Maverick, anunciado para o final do ano, não chegava, a Chevrolet nadava abraçadas com o grande sucesso do Opala. Todo esse movimento hoje aqui é em torno do Chevrolet Opala Especial. Um carro jovem de ideias jovens. O totalmente novo Opala Coupé Especial com novíssimo estilo. Um verdadeiro fastback. Um verdadeiro hardtop. O Opala Coupé Especial é o carro de desempenho. Ideias jovens. Se você quer mais portas, dê uma olhada no econômico especial sedã 4 portas. Seu motor Chevrolet 2500 é econômico e potente. O Opala Coupé Especial é um excelente carro de família com espaço no amplo porta-malas para bagagem de 6 pessoas. Opala Especial, econômico, confortável e espaçoso. Ei, bicho, esse carro é o meu. Vá comprar o seu Opala. Ei, eu sei que ele tem um preço justo, mas também não é de graça. Táxi, táxi. Já o super esportivo Opala SS, com seu lendário motor 4.1 litros de 6 canecos, brigava de igual para igual com o feroz Dodge Charger RT. Com a opção de câmbio automático oferecido para a linha 72, o Opala Gran Luxo entrava de vez no mercado de carros luxuosos, competindo diretamente com o Ford LTD e com o Dodge Dart. Seu Glorioso? Seu Glorioso? Ah, seu Luiz Carlos. Eu soube que o senhor comprou carro novo. Modelo de luxo. Pagou caro, é? Que nada, seu Glorioso. É um carro muito econômico, de preço muito bom, e motor é de 4 cilindros. Ah, muito bem. Assim é que se vai pra frente. Obrigado, obrigado. Oi, seu Luiz Carlos. Soube que o senhor comprou um carro novo. Ele é econômico? Nada disso. Dessa vez fui para o melhor. Comprei um carro de luxo, para minha família, com muito espaço. Meu carro de luxo. Meu carro. Meu carro. Meu carro. Ei, meu carro! Não, meu carro! Opala de luxo. A prova definitiva de que luxo e economia podem viajar juntos. O carro robusto e confortável da Chevrolet chegava com pequenas alterações no visual para o ano de 73. As grades dianteiras foram novamente redesenhadas, com destaque para a grade do Opala Esportivo, onde o emblema SS foi deslocado do centro
para o lado esquerdo da grade central, bem ao lado da inscrição Chevrolet. Acompanhe o comercial. Arquiteto Raimundo Barros, por que você tem um Opala? Porque tanto eu como o Opala entendemos muito de harmonia e equilíbrio. Sofia Burke, você que é manequim, o que acha do Opala? Acho ele uma graça e tão charmoso. Sou Antônio Delfiol, locutor de TV. Também tive minhas razões e tenho Opala. Você terá suas próprias razões. Outra grande novidade foi a introdução das lanternas de setas nas extremidades dos paralamas dianteiros, compostas por lentes brancas, dando um charme a mais ao carro. Luzes de ré foram introduzidas ao conjunto de lanternas traseiras das versões luxo e gran luxo. Por dentro, estas mesmas versões ganhavam um painel redesenhado e um novo volante de 2 raios, mais parecido com o do Impala, levemente ovalado e botões de buzina nas extremidades. Alguns carros têm espaço para 6 pessoas, outros a economia de 4 cilindros. O Opala é o único que tem espaço para 6 pessoas e a economia de 4 cilindros. Um novo motor de 4 cilindros, mais suave. Uma última coisa. O Opala é o único carro que, além do espaço para 6 pessoas e da economia de 4 cilindros, tem a vantagem de 4 portas. Opala, sempre uma vantagem a mais. O Opala continuava sua carreira vencedora em 73, mas ganhava um concorrente direto, o Ford Maverick, que chegava equipado com o antigo motor de 6 cilindros adaptado do Aeroiris Itamaraty. Mas a favor do Opala pesava um detalhe que nos próximos anos faria toda a diferença: a opção do motor 4 cilindros, que no final do ano, já como linha 74, recebeu algumas alterações para deixá-lo mais ágil e econômico. Acompanhe o comercial. O Chevrolet Opala é o único carro que oferece uma combinação de vantagens que os outros ficam devendo. Primeiro, espaço para 6 pessoas. Segundo, o Opala é o único com espaço para 6 pessoas e um econômico motor de 4 cilindros. Terceiro, 2 ou 4 portas. Quarto, transmissão automática, tanto para o motor de 6 como para o econômico motor de 4 cilindros. Quinto, o Opala é o único que tem nova mecânica, porém com muita experiência. Outros carros podem ter algumas dessas vantagens, mas só o Opala oferece todas elas juntas, num carro só. Leva a gente num concessionário Chevrolet. Opala, sempre uma vantagem a mais. O Brasil mergulhava na grande crise internacional do petróleo e as vendas de carros grandes e motores potentes começavam a desmoronar. A Chevrolet, que já oferecia seu motor 2.5 de 4 cilindros, foi a que menos sofreu. Para manter as vendas de seu desejado Opala esportivo, a General Motors lançou uma versão mais mansa, que recebeu o nome de Opala SS4, dotado do motor 151S de 4 cilindros, com carburador de corpo duplo e coletor de admissão em alumínio, garantindo 98 cavalos brutos. Numa época de gasolina cara, o SS4 foi muito bem-vindo e logo chamou a atenção dos consumidores. Sua grade dianteira era igual ao do Opala especial, com a gravata da Chevrolet ao centro, mas ao invés de vir na cor azul, pela primeira vez a gravatinha da Chevrolet aparecia na cor vermelha. Outro detalhe que chamava bastante atenção era o capô dianteiro todo pintado em preto fosco. Os para-choques também vinham na cor preta, além dos painéis traseiros. Como identificação do modelo, trazia na lateral, perto da porta, as inscrições SS4. O interior era simplificado, com bancos individuais reclináveis de encostos menores,
e volante de 3 raios metálicos com 3 furos cada um. Acompanhe o comercial de lançamento do Opala SS4. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem um novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Dupla carburação, 98 cavalos, freios a disco, barras estabilizadoras, 4 marchas no chão, contagiros, bancos reclináveis. Alguns carros têm desempenho, outros economia. O Opala SS4 tem desempenho e economia. Opala, sempre uma vantagem a mais. Nas outras versões, as alterações feitas no motor de 4 cilindros os deixavam mais possante e mais veloz, porém, com a economia do motor menor. A versão top de linha perdia o nome Opala e passava a ser chamado apenas de Chevrolet Gran Luxo, mas continuava se destacando pelas belas cores metálicas, teto preto em vinil e as inscrições em arabesco nas colunas traseiras, requinte de um verdadeiro carro de luxo. Este ano apareceram muitos carros novos aqui no Brasil, inclusive o nosso. Mas o nosso carro novo é bem diferente dos outros. Tem espaço e conforto para 6 pessoas. Vem tanto com 2 ou 4 portas. Dentro dele colocamos um novo motor de 4 cilindros, mais possante, mais veloz. O nosso carro novo é o único que reúne todas estas vantagens num carro só. Mas ele ainda tem um detalhe que nenhum outro carro novo tem: experiência. Este é o nosso carro novo, o Opala 74. Não mudamos as linhas, nem o estilo, mudamos o carro. O Opala 74 está mais possante, mais silencioso, mais suave e um pouco mais econômico. Você não pode ver a diferença, mas pode senti-la. Opala, sempre uma vantagem a mais. Em 74, o Opala SS estreava nas pistas de corrida, iniciando uma disputa acirrada entre ele e o Maverick GT. Como resposta ao Maverick Quadrijet, lançado oficialmente para o público em geral no final de 74, a General Motors lançava também uma versão mais apimentada do Opala SS6, o 250S, com um motor preparado especialmente para as corridas e para encarar os poderosos motores V8 dos adversários. Pedro Vitor Delamare, por que você anda de Opala? Porque o Opala é um carro que anda. O senhor Luiz Daniele, motorista de praça há 25 anos, por que o senhor escolheu um Opala? Porque é o carro que dá mais dinheiro na praça. Senhor Antônio Galhani, o senhor tem um Opala? Assim que der, eu compro um. Por quê? Ora, sou mecânico há 17 anos, né? Você terá suas próprias razões. No final do ano de 74, era lançado também o Opala Automatic, para os modelos de 4 e 6 cilindros, nos quais passaram a ser oferecidos o câmbio automático para todas as versões, inclusive para o Opala especial de entrada. Acompanhe o comercial de lançamento do Opala Automatic. Se o seu caminho é um constante para e anda, anda e para, tanto na cidade como fora dela, então você precisa do conforto de uma transmissão automática. Com 6 cilindros e também com 4 cilindros, o Chevrolet Opala oferece a opção da transmissão automática Automatic. Ele é o único carro que faz isso por você. Opala, sempre uma vantagem a mais. Você sabia que o Opala chegou a ter uma versão adorada pelas mulheres? Pois é, no final de 74, a Chevrolet lançou uma versão tanto quanto extravagante para o Opala, o chamado Opala Rosa Pantera. Esta versão cor-de-rosa do Opala
levou a mulherada à loucura naquela época. Mas a grande sensação mesmo estava reservada para a linha 75 do Opala, onde foram realizadas grandes mudanças no visual. Um novo design foi apresentado, deixando o carro médio da Chevrolet com mais personalidade e estilo. A frente do Opala foi totalmente remodelada, recebendo novos faróis isolados por uma moldura. A grade dianteira também foi totalmente redesenhada, passando a ser de plástico ABS preto, com 2 linhas verticais com acabamento metalizado. Ao centro estava posicionada a famosa gravata da Chevrolet. A grade dianteira da versão SS tinha acabamento semelhante ao das outras versões, porém recebeu mais 7 barras cruzadas nas verticais pintadas de prata, com o emblema SS fixado no centro no lugar da gravatinha. As luzes de seta continuavam na mesma posição, mas agora se tornaram duplas, contornadas por um friso cromado, inspiradas no clássico americano Chevrolet Chevelle de 1971. O novo Opala 75 recebeu também uma nova traseira, com 4 lanternas circulares ocupando boa parte do painel. As lanternas laterais abrigavam as luzes de seta e as internas abrigavam as luzes de ré na cor branca. Já a tampa do tanque de combustível foi posicionado bem ao centro do painel. Devido às novas entradas de ar, ainda maiores, a tampa do capô dianteiro passou a abrir para frente, por questões de segurança. Por dentro, o novo Opala trazia o mesmo painel antigo, só que agora acolchoado. Mudanças na grafia disfarçavam se tratar dos mesmos mostradores. O novo porta-luvas trazia agora uma tampa reta ao invés de convexa, dando um ar de inovação ao interior do novo Opala. Já o volante recebeu um novo desenho, com a parte central um pouco mais grossa, mas mantiveram os 2 botões de buzina em suas extremidades. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do novo Opala. Com a experiência e a segurança de um líder, com a elegância que marca um estilo, o Opala 75 chegou. Suas linhas são inteiramente novas, bonitas e agressivas. E este ano, o Opala 75 tem interiores novos e luxuosos, tem os bancos reclináveis com encosto para a cabeça e a direção hidráulica opcionais. E por trás de toda esta novidade está a garantia e a experiência da mecânica Chevrolet, testada e aprovada em todo o país. Vá logo ao seu concessionário Chevrolet e conheça o Opala 75. Você nunca mais vai seguir outras tendências. General Motors. Sempre uma vantagem a mais. O Opala Especial e o Opala Luxo deixaram de existir e passaram a ser chamados apenas de Opala, como versão de entrada, com ampla variação de preço dependendo dos opcionais escolhidos. Devido à crise econômica, a versão mais vendida era de 4 cilindros. Entre os opcionais, o destaque ficava por conta da direção hidráulica, câmbio manual de 4 marchas com alavanca no assoalho ou câmbio automático. O famoso e sofisticado Gran Luxo era substituído pelo novíssimo Chevrolet Commodoro, vendido apenas na versão de 6 cilindros, coupé e sedã, com pinturas metálicas. A intenção era atrair os compradores do Galaxy e do Dodge, e por ser mais barato, a Chevrolet conseguiu. Seu teto com estilo americano chamava a atenção, podendo ser todo revestido de vinil, na versão 4 portas, ou apenas a metade do teto, bem ao estilo Ford Landau, no de 2 portas. O Chevrolet Commodoro vinha com ampla moldura dos faróis na cor do veículo, grade dianteira bem mais trabalhada, com fundo completamente prateado e 3 fileiras de pequenos retângulos, com a palavra Chevrolet ocupando toda a frente do capô, para diferenciar ainda mais das outras versões. Por dentro, trazia toda a luxuosidade e sofisticação de todo carro de luxo.
bancos individuais reclináveis com regulagem milimétrica e apoio para a cabeça, painel de instrumentos com revestimentos de plástico imitando madeira, aplicado inclusive na parte central do volante, além de assoalho e porta-malas acarpetados e vários outros itens dignos de uma versão luxuosa. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da linha Opala 75. O Brasil está despertando para uma nova época. 1975 chegou. É o ano das novas vantagens. O ano Chevrolet. A partir de agora, você tem a mais completa, versátil e moderna linha de veículos do país. A linha Chevrolet 1975. O Opala Coupé, novo estilo e muita experiência. O Opala Sedan e o potente Opala SS. O Opala Caravan, o primeiro station wagon brasileiro. O Chevrolet Comodoro, uma sofisticada combinação do alto luxo com a esportividade. O Chevette, ágil e econômico. E ainda o veraneio. Vá logo ao seu concessionário Chevrolet e desperte você também para 1975. O ano Chevrolet que o Brasil todo já está festejando. O Opala SS vinha com novas faixas laterais, com a de trás formando uma belíssima imagem que lembrava uma asa aberta, dividida em 4 partes. O capô continuava com as faixas em preto fosco, filetado lateralmente também em preto, abaixo dos para-choques. Não havia mais diferenças estéticas entre o SS4 e o SS6, com exceção dos adesivos laterais que o diferenciavam, além do numeral 4100 metálico. As grades dianteiras eram idênticas à versão de entrada, porém com filetes pintados na cor prata, com o emblema SS no centro da grade, pintados em vermelho, farol emoldurado na cor preta e tampa do tanque de combustível com as letras SS em alto relevo. O Opala SS4 vinha equipado com o motor 151S, e o Opala 250S continuava disponível apenas na versão SS6. Uma curiosidade eram os faróis de milha opcionais, que podiam vir localizados ou abaixo do para-choque ou acima, alinhados entre os faróis. Alguns proprietários, inspirados nos carros de rally, colocavam ambos os conjuntos simultaneamente. Que o samba vai sempre valer, que as ondas verdes do mar não vão se acabar. Vem cá, vem ver. Opala. Fizemos o carro. Você o fez líder. Seja feliz no Chevrolet. Veja o país no Chevrolet. Sempre uma vantagem a mais. Poucas mudanças marcaram os próximos anos do Chevrolet Opala. Suas qualidades e suas vantagens eram colocadas à prova nos anos que se seguiram por diversas revistas especializadas de todo o país. Todos queriam comprovar os dados técnicos apresentados pela fábrica e compará-los aos seus concorrentes diretos e indiretos. A partir de 76, a Chevrolet parou com as mudanças em excesso das grades dianteiras do Opala, mantendo-as por mais tempo. O ano ficou marcado também com a moda dos interiores monocromáticos, e a Chevrolet viu no Commodoro uma boa oportunidade para expor toda a luxuosidade requinte de um carro com interior em um único tom, passando a oferecer este item como opcional. Acompanhe o comercial.
Tem vezes que o mundo lá fora se torna desagradável. É nestas horas que a gente sente como é bom estar num Opala 76. Silencioso, confortável, requintado, com seu novo interior monocromático opcional. O Opala 76 é sempre um ótimo lugar para você. Não importa o que aconteça lá fora. Opala, fizemos o carro, você o fez líder. Sempre uma vantagem a mais. As poucas mudanças de 76 ficaram por conta do Opala esportivo, que perdeu suas belas faixas laterais em forma de asas. Os adesivos laterais SS4 e SS6 passaram a destacar o número de cilindros que vinha num tamanho maior. O Opala SS ganhou também uma faixa preta ao redor das saias laterais. Por alguns meses, a GM vendeu o Opala SS76 com um enorme letreiro abaixo do vidro traseiro escrito Opala, mas a rejeição fez com que a marca abandonasse o aplique, se tornando raro nos dias atuais. A linha 77 chegava e o Opala seguia soberano e sem muitas mudanças. O Chevrolet Commodoro, único carro de luxo com 2 portas do país, passava a ser oferecido também como uma opção de 4 cilindros, o que agradou aqueles que queriam economizar e ter um carro de luxo. Mudanças mesmos aconteceram novamente no modelo esportivo. Os adesivos laterais perto das portas indicando a cilindrada foram extintos. As faixas laterais nas bordas inferiores traziam agora as letras SS vazadas. Ganhou também novas rodas com furação trapezoidal, para melhor ventilação dos freios. Homem e carro. Existe um amor eterno entre os dois. A linha Chevrolet 1977 é dedicada a esse vínculo, feita para o total prazer, tranquilidade e vibração do homem. Descubra-se num Chevrolet. Para evitar que a linha Opala ficasse com aparência ultrapassada, a General Motors novamente mexe na grade dianteira do Opala 78. A grade agora vinha com 4 grandes retângulos em pares de 2, contornados por um filete prateado e não mais horizontais. No Opala esportivo, além da nova grade, sem o emblema SS, vieram também novas faixas cobrindo não só o capô, mas se estendendo por toda a frente do veículo. Acompanhe o comercial. Se quis a louvação, Chevrolet. O Opala completava 10 anos de história e já era um clássico, no estilo e no bom acabamento. Mas não deixava de ser popular, na manutenção simples e confiável e no bom espaço para levar toda a galera. Além de chamar a atenção pelo preço, você montava o Opala da maneira que quisesse, sem estourar seu orçamento. O Opala é um clássico, no estilo, no conforto do bom acabamento. Mas ele é popular, na manutenção simples, no espaço para todo mundo, na economia do novo carburador opcional para 4 cilindros. E claro, o Opala é popular também no preço. Ele foi feito para você. E assim fiz a louvação, Chevrolet. Em época de crise, a Chevrolet consolidava sua façanha de oferecer bons carros por um preço acessível a todos. A GM do Brasil, com seus modelos, estava entrando em uma era de ouro, que até os dias de hoje é admirada pelos apaixonados por carros. Neste ano de 78,
o Opala alcançava a impressionante marca de 500.000 unidades produzidas. E a Chevrolet comemorava, lançando o Commodore Chateau, com interior monocromático na cor vinho. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção e me escute com cuidado. A cada ano, mais gente está se decidindo por Chevrolet. E há razões. Em cada novo modelo, você confia na mecânica Chevrolet. Simples, robusta, econômica. Em cada novo Chevrolet, você sente o melhor acabamento, o novo conforto. Chevrolet foi feito para você. É o caso do Chevette, onde o motor fica do lado de fora. Com o novo carburador, também disponível, faz 15 quilômetros. Atrás, as malas. Dentro, o conforto, o silêncio, o rodar macio. A um preço surpreendentemente acessível. Tô fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem estiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Também o Opala, o carro clássico da Chevrolet, ficou ainda mais popular. Se ele sempre foi clássico na mecânica e no espaço, ele está mais popular pela economia de seus 4 cilindros e pelo seu preço. Assim como o Caravan, um carro onde cabe tudo. Status, jeito esportivo e solto, espaço para muita coisa e muita gente, na cidade ou nos passeios. Caravan, Opala, Chevette. Os Chevrolet feitos para você. Tome uma atitude Chevrolet. E assim fiz a louvação, louvação, louvação do que vem pra ser louvado, Chevrolet. O ano de 79 chegava sem nenhuma mudança significativa na linha Opala. Trazia agora carburador de corpo duplo e alavanca do freio de estacionamento posicionada entre os bancos, e não mais abaixo do console central. Uma nova versão top de linha chegou a ser anunciada para aquele ano, o Opala Diplomata, mas não chegou a ser vendido. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado. A cada ano, mais gente está se decidindo por Chevrolet. Chevette 79, um carro surpreendentemente acessível, onde cada coisa tem seu lugar certo. E agora, com o novo carburador opcional, ele faz 15 km por litro. Opala 79, um clássico em suas linhas e no grande conforto. Um carro maior a um preço não tão grande assim. Caravan 79, versátil para o que der e vier, sempre espaçoso, seguro, em grande estilo. Os Chevrolet 79 feitos para você. Macios, silenciosos, como a forte mecânica Chevrolet. Tome uma atitude Chevrolet. E assim fiz a louvação, Chevrolet. Neste mesmo ano, a General Motors do Brasil lançava mais uma de suas campanhas publicitárias ressaltando a versatilidade de seu Opala. Um carro de luxo e ao mesmo tempo econômico. Acompanhe o comercial. Para este homem, carro tem que ter luxo, ser confortável. Para este, carro tem que ser econômico. Carro é Opala. Até o preço foi aperfeiçoado. Este é meu Opala usado. Eu não sabia que valia tanto na hora de revender. E este é meu Opala novo. É incrível, mas o seu preço ficou ainda melhor. Carro é Opala. Até o preço foi aperfeiçoado. Você acompanhou a trajetória do Opala por toda a década de 70, com suas inovações e curiosidades. Não perca no próximo vídeo toda a trajetória do Opala pela década de 80 até sua emocionante despedida no início da década de 90. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora!
ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Opala. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o nosso grande Chevrolet Opala, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.